Boa noite. Boa noite, mãe. Como está? Que bom que tá bem. Hoje vai ser a última live do estudo do livro do Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Eu gostei bastante de fazer essas lives. Eu absorvi melhor o conteúdo do livro e eu coloquei em prática no meu dia a dia e me ajudou bastante. Então vamos iniciar o último capítulo. É o capítulo 10, que ele começa falando sobre a aceitação do agora. E aceitar, quando ele fala em aceitar e quando ele fala em entrega, em entregar, quer dizer a mesma coisa. E quando ele fala em aceitar, quando o autor fala em aceitar, ele fala em aceitar as coisas e as pessoas do jeito que elas são. Mas isso não quer dizer que tu não vai fazer nada, sabe? Só não brigar com isso, não brigar com a vida. Aceitar que as coisas são do jeito que são, as pessoas são do jeito que são, e a partir disso, o que tu vai fazer, sabe? Tu pode tomar uma atitude. Só é sobre não querer mudar o outro, não querer mudar. Boa noite, David. E é comum as coisas darem errado, né? E é nesse momento que a entrega deve ser praticada. Caso queiramos eliminar o sofrimento e as mágoas da nossa vida, a aceitação daquilo que é nos liberta da identificação com a mente e nos religa com Deus. Então, nem sempre as coisas saem do jeito que nós gostaríamos, né? E muitas vezes nós não aceitamos isso. E isso traz o sofrimento. E quando isso acontece quando nós estamos identificados com a mente, né? Porque quando nós estamos reconectados com Deus, nós sabemos que está tudo certo, que tudo que vem pro bem. E paramos de brigar com a vida, que é o que traz sofrimento. Pensar assim é muito melhor do que ficar com raiva, desesperado ou frustrado quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, né? Então é muito melhor aceitar que as coisas nem sempre saem do jeito que nós queremos do que ficar com raiva ou desesperado ou frustrado, né? Esses sentimentos ruins só nos fazem mal e não resolvem a situação, né? Pelo contrário, só pioram. E nem sempre as coisas vão sair como nós queremos, né? Às vezes nós vamos ser contrariados, faz parte. Quando nós estamos identificados com a mente, nós enxergamos o mundo e as pessoas como uma ameaça. Nós queremos destruir o outro através do julgamento, competir e dominar. O medo governa a forma como percebemos e interpretamos as coisas. A doença mental conhecida como paranoia é apenas uma forma ligeiramente mais aguda desse estado
normal, embora disfuncional da consciência. Então, às vezes, quando nós estamos identificados com a mente, nós achamos que não tem lugar para todos, né? Que nós estamos em uma competição, uns competindo contra os outros, e isso não é verdade, né? Tem lugar para todos ao sol. Não é uma competição, nós estamos aqui, pelo contrário, para cooperar um com os outros e não para competir. A raiz, a resistência, resistir àquilo que é, então não aceitar as coisas como elas são, faz com que tanto a sua mente quanto o seu corpo fiquem mais pesados, né? Quem não se sente pesado às vezes, né? Às vezes nós nos sentimos pesados. É quando nós estamos resistindo, porque a tensão se manifesta em diferentes partes do corpo que se contrai para se defender. Né? Então, quando nós estamos em estado de luta ou fuga, nós ficamos contraídos, né? E isso, aí nós nos sentimos pesados e às vezes sentimos até dores no corpo, né? E não sabemos por quê. O fluxo da energia vital, essencial para o funcionamento saudável do corpo, fica prejudicado. Algumas formas de terapia corporal podem ser úteis para restaurar esse fluxo, mas a menos que você pratique a entrega na sua vida diária, essas coisas só podem lhe proporcionar um alívio temporário, porque a causa, o padrão da resistência não foi ainda dissolvido. Então, às vezes nós buscamos uma atividade física, né? Como a musculação, por exemplo. Né? Nós chegamos pesados na academia e fazemos o nosso treino e saímos mais leve, né? Não é uma terapia, mas é terapêutico, ajuda muito, é muito bom. Mas não resolve, né? O que resolve é nós encararmos os nossos problemas de frente, aceitarmos que os desafios fazem parte da vida, que nem sempre as coisas vão sair do jeito que nós gostaríamos, mas olhar ter a visão de o que isso está querendo me ensinar, sabe? Como eu cresço com isso? Olhar para o desafio e se fazer essas perguntas. Mas em 2018 eu comecei a fazer musculação. E a musculação me levou a cuidar da parte mental e da parte espiritual. Então uma coisa leva a outra. Tu acaba cuidando do físico e cuida da mente, do espiritual, né? São todos bons hábitos que um leva ao outro e todos fazem muito bem e mudam a nossa qualidade de vida para muito melhor. Porém, existe alguma coisa dentro de você que não é afetada pelas circunstâncias transitórias que constroem a sua situação de vida e a que você só tem acesso através da entrega. Então, nós temos uma vida e uma situação de vida, né? As coisas que nos acontecem são a nossa situação de vida. Por exemplo, quando nós erramos ou quando alguém erra com nós, isso não diz sobre quem nós somos, é somente algo que aconteceu, sabe? Trata-se da sua vida, do seu próprio ser, que existe no eterno domínio do presente. Encontrar essa vida é a única coisa necessária de que Jesus falava. Então, a reconexão é tudo que tu precisa com o divino que habita dentro de cada um de nós, né? É tudo que nós precisamos para viver em paz e não porque o que traz o sofrimento é quando nós estamos identificados com a mente. Se você não está satisfeito com a sua situação de vida, somente através da entrega você vai conseguir mudar isso, né? Somente aceitando aonde tu tá, sabe? Por exemplo, eu não tô satisfeita com o meu trabalho, sabe? Aceita que tu não tá satisfeita, agradece porque é o que te dá o sustento e pensa em como tu pode mudar, sabe? Pensa no que tu quer fazer e vai mudando aos poucos. Tu pode fazer uma transição de carreira,
mas não reclama, sabe? Porque reclamar não resolve. E o segredo, ele tá falando aqui sobre aceitar as coisas como elas são. No estado de entrega, uma energia totalmente diferente flui daquilo que fazemos, porque nos religa com Deus. E se as nossas ações estiverem impregnadas da presença do Pai, elas se tornam uma alegre celebração da energia da vida, que nos aprofunda cada vez mais no agora. Então, quando nós estamos reconectados com Deus, quando nós buscamos o Pai todos os dias, né, a qualidade das coisas que nós fazemos muda para muito melhor. E nós percebemos isso e as pessoas percebem isso também. Quando aceitamos a qualidade da nossa consciência e, portanto, a qualidade do que estivermos fazendo, aumenta sem medidas. Os resultados vão falar por si mesmos. A qualidade da sua consciência neste momento é que vai determinar o tipo de futuro que você vai viver. Portanto, entregar-se é a coisa mais importante que você pode fazer para provocar uma mudança positiva. Qualquer outra coisa que você fizer será secundária. Nenhuma ação positiva pode surgir de um estado de consciência onde não existe entrega. Então ele está falando que sobre a entrega é sobre aceitar onde tu está, o que tu tem no momento, e a partir disso o que tu pode fazer para mudar a tua situação de vida, para melhorar, sabe? E não brigar contra isso, sabe? Reclamar e se colocar no papel de vítima, por que isso está acontecendo comigo, sabe? Se comparar com o outro. Cada um tem o seu caminho, sabe? E não é justo se comparar com ninguém, mas tentar ser melhor, tipo, se comparar contigo mesmo, sabe? Com a tua antiga versão. Quando aceitamos, enxergamos o que precisa ser feito e partimos para a ação, fazendo uma coisa de cada vez. Então, quando nós aceitamos as coisas como elas são, nós temos clareza para enxergar o que precisa ser feito e, né, traçamos um plano e fazemos uma coisa de cada vez. Mas não ficamos no desespero, sabe? Porque no desespero nós não encontramos a solução e nós não fazemos nada e nós continuamos do mesmo jeito. Olhe para uma situação específica e pergunte-se: existe alguma coisa que eu possa fazer para mudar essa situação, melhorá-la ou me retirar dela? Se houver, você toma a atitude adequada. Não se prenda às 1000 coisas que você vai ter que fazer em algum tempo futuro, mas a única coisa que você pode fazer agora. Isso não significa que você não deve traçar um plano. Planejar talvez seja a única coisa que você possa fazer agora. Mas certifique-se de que você não vai começar a rodar filmes mentais, se projetar no futuro e assim perder o agora, como se o agora fosse apenas um meio para chegar no futuro, e ele não é. O agora é o que nós temos de mais precioso, é nele que tudo acontece, que nós encontramos as soluções para os nossos problemas e ficamos em paz. Talvez a atitude que você tomar não dê frutos imediatamente, até que ela não resista ao que é. Se não houver nada que possa fazer e você também não puder escapar dessa situação, use isso para poder ir mais fundo na entrega, mais fundo no agora, mais fundo no ser. Quando entrar nessa eterna dimensão do presente, a mudança sempre acontece por caminhos estranhos, sem a necessidade de uma grande quantidade de atitudes da sua parte. A vida se torna proveitosa e cooperativa. Então, quando nós aceitamos as coisas como elas são, a vida flui, sabe? E ela nos leva para onde nós temos que ir, porque é como se estivesse numa correnteza, brigando contra a correnteza, quando nós não aceitamos as coisas como elas são.
sabe? E aceitar é como deixar a correnteza te levar para onde tu tem que ir, para te fazer o que tu veio fazer no mundo, nesse mundo, né? Cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu dom, né? E muitas vezes a gente ainda não sabe, né? Quando a gente é muito novo, a gente não sabe qual é o nosso propósito, né? Eu fui descobrir com 30 anos mais, né? Mas a vida sempre dá pistas, sempre dá sinais. Desde quando nós somos pequenos, nós já temos uma inclinação temos uma tendência a fazer aquilo que nós viemos fazer, né? E conforme nós vamos crescendo, nós vamos esquecendo o que nós viemos fazer e vamos vivendo no automático. A grande maioria da população é dominada pela mente e não percebe a existência da energia espiritual. Quando o número suficiente de seres humanos entrar no estado de entrega e se tornar totalmente livre da negatividade, o mundo será diferente. Se a Terra sobreviver, essa será a energia daqueles que a habitam. Jesus se referiu a essa energia quando proferiu seu famoso e profético Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Em um conflito, podemos nos colocar na defensiva quando somos atacados. Perceba quando você também ataca o outro, quando está apegado aos seus pontos de vista e opiniões. Sinta a energia da mente que tem necessidade de ter razão e demonstrar a outra pessoa que ela está errada. Você se torna consciente ao reconhecê-la, ao senti-la o mais completamente possível. Então nós brigamos porque nós não aceitamos o ponto de vista da outra pessoa e nós queremos impor o nosso ponto de vista, né? Nós achamos que nós estamos certos, mas cada um interpreta o mundo da sua forma, né? E é muito melhor ter paz do que ter razão, né? E também não é dizer que o outro tem razão só para acabar com a briga e se sentir superior. Se você se sentir leve, livre e profundamente em paz, é sinal de que você se entregou completamente. Então, se tu sentir paz em uma briga, se tu não sentir necessidade de brigar e demonstrar que tu tem razão, é porque tu praticou essa entrega que o livro fala, que tu aceitou, que cada um tem a sua visão, sabe? Não que tu não possa fazer nada a partir disso, mas uma briga não resolve, né? O que resolve é entrar em um acordo, né? Por bem. O ego acredita que a nossa força reside em nossa resistência, quando na verdade a resistência nos separa de Deus, o único lugar da força verdadeira, né? A verdadeira força é Deus. A resistência é o medo disfarçado de força. O que o ego vê como fraqueza é Deus em sua pureza, inocência e poder. Então, às vezes, nós queremos resolver as coisas na força do braço, né? Do nosso jeito. E nós achamos que isso é ser forte, mas não é, né? Nós somos fortes quando nós buscamos a Deus e nós ouvimos a voz do Pai e pedimos para Ele nos encaminhar e para nós resolver as coisas por bem, né? Quando nós buscamos viver em paz, isso é ser forte. Use qualquer coisa ruim que acontecer na sua vida para alcançar a iluminação. Deixe-a forçar você para a percepção intensa do momento presente e veja o que acontece. Torne-se um alquimista. Transforme o metal em ouro, o sofrimento em consciência, a infelicidade em iluminação, né? Então, infelizmente, a grande maioria de nós
só busca a Deus quando nós passamos por um grande sofrimento, né? Mas não precisa ser assim, necessariamente assim, sabe? Pode ser por bem. No que diz respeito à maioria da população ainda inconsciente, somente uma situação crítica tem o potencial de quebrar a dura casca do ego e forçar as pessoas a uma entrega e, desse modo, a um estado iluminado. É o que eu falei anteriormente, né? Infelizmente, na grande maioria das vezes, nós só mudamos a partir de uma situação desafiadora, né? E isso geralmente não acontece por bem, mas pode ser por bem. A vida sempre tenta nos ensinar por bem primeiro, mas muitas vezes nós não ouvimos, né? E aí chega numa situação que acontece um grande desafio, né? Que nos força a mudar. Uma situação limite surge quando uma infelicidade, uma mudança drástica, uma perda ou sofrimento profundo despedaça todo o mundo da pessoa, tornando sem sentido. É um encontro com a morte, seja ela física ou psicológica. A mente, a criadora desse mundo, entra em colapso. Das cinzas desse velho mundo, um novo mundo pode então passar a existir. Né? Isso aconteceu comigo em 2018. Em 2018 nada fazia sentido, trabalho, relacionamento, e foi tipo um fundo do poço, assim, que eu não via saída, sabe? E aí, em novembro de 2019, a espiritualidade apareceu pra mim. Apareceu no YouTube, através do Daniel Atala, que é um espiritualista livre. E apareceu um vídeo dele, aí eu maratonei os vídeos dele sábado, a tarde inteira. E foi quando eu iniciei nesse caminho da espiritualidade. Faz 6 anos. E a primeira coisa que ele me ensinou é que Deus me ama e que eu merecia ser feliz. E a partir daí as coisas começaram a mudar, começaram a melhorar. Eu comecei a perceber que tinha saída, sabe? Tinha jeito, que eu podia mudar. Porque até então eu achava que era aquela vida que eu tinha era tudo que existia e que eu não podia mudar, sabe? E a gente sempre pode mudar. Há infinitas possibilidades, nós podemos escolher o futuro que nós queremos, né? E eu percebi que tudo tem jeito, que tudo passa, e sigo nesse caminho até hoje, e tá dando certo, e é o que me salva, é a coisa mais importante que eu aprendi, foi espiritualidade, que é esse conhecimento que eu tô passando aqui. E vale muito a pena aprender essas coisas, sabe? Não é só teoria para colocar em prática no dia a dia para resolver os problemas que sempre vai ter, que todo mundo tem. Das cinzas desse velho mundo, um novo mundo pode então passar a existir. Só que não existe nenhuma garantia de que uma situação limite vai fazer isso acontecer. Então não é garantido. Quando nós passamos por um desafio, não é garantido que nós vamos evoluir, né? Depende da forma como nós encaramos. Se nós pensarmos por que isso está acontecendo comigo, sabe? Por que acontece tanta coisa ruim na minha vida? Quando nós temos essa visão, nós não aproveitamos o desafio para crescer, sabe? Nós crescemos quando nós encaramos como uma oportunidade de crescimento mesmo, sabe? E todo desafio tem um potencial para te crescer, para te evoluir, para te ser uma pessoa melhor, para te ter uma vida melhor. A resistência de algumas pessoas àquilo que pode até aumentar em uma situação como essa. Então, algumas pessoas, quando passam por algum desafio ou mais de um, né, desafios,
ela começa a se perguntar por que isso está acontecendo comigo, por que acontece coisa ruim na minha vida, tanta coisa ruim na minha vida, sabe? Mas não é castigo de Deus, sabe? Se tu souber aproveitar e aprender, tu pode crescer muito. E já outras pessoas se entregam parcialmente, mas mesmo isso vai lhes dar uma... Aí quando tu aproveita os desafios para crescer, tu vai ver que isso vai te dar uma profundidade e uma serenidade que tu não tinha antes. Sabe, se eu tô falando aqui é porque eu já passei por isso, sabe? Eu não falo nada que eu não tenha colocado em prática na minha vida. Então, os desafios que eu passei, que todo mundo passa, né? Às vezes nós achamos que é só nós que passamos por desafios, mas todo mundo passa, é que nós não ficamos sabendo dos desafios das outras pessoas, né? Mas eu encarei como oportunidades de crescimento e eu sempre cresci com isso, né? Agora, ultimamente, quando eu aprendi a lidar com isso, e isso traz uma profunda serenidade e uma paz profunda, sabe? Não é a situação limite que dá espaço ao milagre da graça e da redenção, mas sim o ato da entrega. Então, não é porque tu tem um desafio que tu vai crescer. Tu vai crescer se tu te entregar. E se entregar quer dizer aceitar o que está acontecendo e procurar o ouro do aprendizado. Portanto, sempre que acontecer alguma coisa ruim em sua vida, saiba que existe um outro lado e que você está a apenas um passo de distância de algo inacreditável. Uma completa transformação alquímica da base de metal da dor e do sofrimento em ouro. Esse passo simples é chamado de entrega. Então, quando tu aceita que as coisas são como são e vê uma oportunidade de crescimento nisso. Não estou querendo dizer que você vai ficar feliz em uma situação dessas. Não vai. Mas o medo e o sofrimento vão se transformar em uma paz interior e uma serenidade que vem de um lugar muito profundo, que vem de Deus. Essa é a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento. Comparada a isso, a felicidade é quase uma coisa superficial. Se você não consegue aceitar o que está lá fora, aceite então o que está dentro. Isso quer dizer, não resista ao sofrimento. Permita que ele esteja ali. Entregue-se ao pesar, ao desespero, ao medo, à solidão ou a qualquer forma que o sofrimento assuma. Abrace o sofrimento. Veja então como o milagre da entrega transforma o sofrimento profundo em uma paz profunda. Essa é a crucificação. Permita que ela seja a sua ressurreição e ascensão ao céu. Então ele está falando para quando tu passar por um grande desafio, não fingir que nada está acontecendo, sabe? Está acontecendo. Mas no momento de maior dor da minha vida, eu estava numa capela e primeiro eu fiquei em choque com o que estava acontecendo e depois eu chorei muito. E aí eu sentei no banco da capela e na minha frente tinha a imagem de Jesus crucificado. E eu fiquei olhando, eu não sabia o que fazer. Eu só fiquei olhando para aquela imagem. E aí eu fui acalmando. Jesus me acalmou. Sabe? Ele me pegou pela mão e me levantou. E Jesus é bom nisso, em chegar nos 45 minutos do segundo tempo e acalmar a nossa tempestade, sabe? Existem algumas pseudo-saídas, né? Quando nós estamos passando por um momento desafiador, nós usamos como fuga, né? Como o trabalho, como a bebida, como as drogas, a raiva, as projeções, as abstenções e etc. Deus é bom o tempo todo.
Obrigada. Né, faz parte compartilhar o que... Né, nessa última live eu quis compartilhar o que aconteceu na minha vida, sabe? O que eu fiz, sabe? Porque desafio acontece com todo mundo, então se puder ajudar alguém. E ele fala para não negar o sofrimento. Tudo que tu faz ou pensa fica contaminado pelo sofrimento, quando tu tá tentando fugir dele, sabe? E você o irradia como a energia que se desprende de você e outros vão captá-lo subliminarmente. Então, quando tu não resolve os teus desafios, quando tu foge, sabe, as pessoas percebem na tua energia. E sabe, algumas pessoas que são negativas, né, é porque elas estão empurrando para debaixo do tapete né, os problemas, preferem fugir do que resolver. E as pessoas percebem isso, você atrai e transmite aquilo que corresponde ao seu estado interior. Então, como é o teu estado interior, se tu tá em paz ou se tu tá, né, com medo, tu vai transmitir mais daquilo, tu vai transmitir esses sentimentos, as pessoas vão perceber, e mais disso tu vai atrair também, sabe? Por isso que tem que resolver as coisas para ter cada vez mais bênçãos, cada vez mais coisa boa, e não atrair cada vez mais coisa ruim. Porque se algo de ruim tá acontecendo, veio para te ensinar. E enquanto tu não aprender, aquilo ali não vai te deixar em paz, sabe? Ele só vai... Quanto mais cedo tu resolver, melhor. Aí também tem uma passagem da Bíblia que fala que tinha um barco, que Jesus estava no barco com os apóstolos e estavam na tempestade. E Jesus estava dormindo. E os apóstolos estavam desesperados, né? Uma tempestade e Jesus dormindo. E aí Jesus acordou e perguntou para eles por que eles estavam desesperados, se ele estava ali, né? Se ele é Jesus, eles deveriam confiar nele, né? Nós temos que confiar em Jesus, em Deus, porque quando ele está no nosso barco, ele não afunda. Isso é certo. O caminho da cruz é uma inversão completa. Significa que a pior coisa na sua vida, a sua cruz, se transforma na melhor coisa que já aconteceu. Nesse momento, para a maioria inconsciente dos seres humanos, o caminho da cruz ainda é o único caminho. Eles só vão acordar através de mais sofrimento e a iluminação. Como um fenômeno coletivo, será precedida por grandes revoluções. Então, infelizmente, para a grande maioria de nós, né, é através de um grande sofrimento que nós buscamos a Deus e buscamos melhorar como seres humanos e evoluir, que é para isso que nós estamos aqui, né? Mas pode ser por bem também, mas geralmente não é, né? E não que a vida não tente ensinar por bem primeiro, mas é nós que não ouvimos. Ou não queremos ouvir, né? Esse sofrimento não é imposto por Deus, mas pelos próprios humanos. Assim como por certas medidas defensivas que a Terra, que é um organismo vivo e inteligente, vai adotar para se proteger do ataque furioso da loucura humana. Entretanto, existe um número crescente de seres humanos cuja conscientização está suficientemente desenvolvida para não precisar de nenhum sofrimento adicional antes de alcançar a iluminação. Talvez você seja um deles. A iluminação pode ser por bem, se você escolher viver na presença. Então, se tu escolher viver presente no aqui e agora, que é tudo que existe, não
viver no passado nem no futuro, né? Esse é o caminho da iluminação que o livro fala e que as coisas podem acontecer por bem, sabe? Que não vão chegar a um ponto de tu ter que passar pelo sofrimento para atingir a iluminação. Não basta aumentar seu conhecimento, senão aumentar a sua consciência. Então, tem algumas pessoas que são inteligentes, que estudam, né? Mas elas não são conscientes, não buscam se espiritualizar, né? E daí não adianta. Quando nós estamos inconscientes, nós repetimos padrões. E eu não sei se vocês já perceberam, mas às vezes nós atraímos o mesmo tipo de pessoa, um padrão, né? Isso acontece quando nós temos alguma coisa para olhar para nós, né? Alguma coisa para corrigir em nós, porque se nós estamos atraindo o mesmo padrão, é porque nós temos algo para corrigir, para curar em nós, né? Sempre é sobre nós, nunca é sobre o outro, porque nós não podemos mudar o outro, nós só podemos mudar a nós mesmos, né? E quando nós mudamos, o mundo ao nosso redor também muda. A mente sempre se apega ao que é familiar. O desconhecido é perigoso, porque ela não tem controle sobre ele. É por isso que a mente não gosta do momento presente e prefere ignorá-lo. Então, ele está querendo dizer que, às vezes, nós estamos em uma situação ruim, né? E não mudamos, aceitamos aquilo, porque nós estamos acostumados, né? E tem um ditado que diz ruim com ele, pior sem ele, né? Só que na verdade não. Na verdade, se a situação tá ruim, é melhor se nós mudarmos, né? Sairmos de situações que não nos fazem bem, mas nós continuamos porque porque é familiar, estamos acostumados. E a mente acha que o desconhecido é perigoso, sabe? Por isso que é preciso ter coragem. Para ser feliz é preciso ter coragem de mudar, de ir atrás buscar o que é melhor para nós, né? Perceber o que não está nos fazendo bem e buscar melhorar. Nós só percebemos as soluções só aparecem no presente, sabe? Por isso que nós devemos estar presente no aqui e agora, que é a única coisa, é o nosso bem mais precioso, a única coisa que existe e que é nele que as soluções aparecem. Quando acessamos o poder de agora e rompemos com o passado, nós temos uma escolha. E aí, quando nós estamos presentes, nós temos o poder de escolher, né? Porque senão a consciência, né? Nós estamos conscientes. Quando nós estamos no presente, nós ficamos conscientes. Quando nós estamos identificados com a mente, no passado ou no futuro, nós estamos inconscientes. E quando nós estamos inconscientes, nós erramos mais. Quando nós erramos, nós estamos inconscientes. E aí, depois de um tempo, nós nos arrependemos, né, dos nossos erros. Aí é quando nós tomamos consciência, né? Mas nós não podemos nos julgar, sabe? Nos sentir culpados, porque se nós erramos é porque nós não tínhamos consciência, porque se nós tivéssemos, nós não teria errado. Porque todos nós estamos querendo acertar, sabe? Nós não fizemos nada pensando em errar. Quando nós erramos é realmente porque nós não temos consciência. Se você é uma das inúmeras pessoas que tem assuntos mal resolvidos com os pais, se ainda guarda ressentimento por alguma coisa que eles fizeram ou deixaram de fazer, então você ainda acredita que eles tiveram uma escolha e que poderiam ter agido diferente. Só que não, né? Quando nós erramos, quando os outros erram, é porque eles são inconscientes,
Que nem eu falei antes, ninguém quer errar. Todo mundo faz o que faz pensando em acertar. Enquanto você estiver identificado com a mente, você não tem escolha. Você é inconsciente. Quase todas as pessoas estão sofrendo dessa doença em vários graus. No momento em que você perceber isso, não haverá mais ressentimento. Então, quando nós percebemos que todo mundo faz o que faz pensando em acertar, nós não guardamos mais mágoas. Porque não é por mal, sabe? É porque a pessoa não tem consciência. Porque se ela tivesse consciência, ela não faria, não erraria. E guardar mágoa faz muito mal pra nós, né? Quem sofre somos nós de guardar mágoa do outro, e é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Como você pode se ressentir com a doença de alguém? A única resposta adequada é a compaixão. Então, quando alguém está doente, nós não ficamos ressentidos. Então, por que nós vamos ficar quando a pessoa erra? Né? E não é sobre ter pena, né? Nós não devemos ter pena do outro, mas sim compaixão, porque cada um tem o poder dentro de si para resolver os seus problemas, sabe? Cada um tem o seu caminho. Nós não devemos interferir no caminho de ninguém. Claro que nós podemos falar, né, dar um toque, mas cada um tem o seu caminho e todo caminho é sagrado. A presença é a chave. O agora é a chave. E assim ele encerra o livro, né? E aqui nós encerramos o estudo do livro do Eckhart Tolle. E foi muito bom eu fazer essas lives, eu absorvi muito mais o conteúdo, né? E quero levar para minha vida, porque tem ouro nesse livro para aplicar no dia a dia, para resolver os problemas. Eu espero que vocês, né, tenham absorvido também alguma coisa e coloquem em prática. Se já não colocaram, coloquem. Porque se eu tô falando aqui é porque eu coloco em prática e dá certo, sabe? E a terapia, eu faço terapia multidimensional, que ela te ajuda a acessar esse estado de presença que o livro fala, para te resolver os teus problemas e viver em paz. Aí, se tu tiver interesse, pode me chamar no direct. E se vocês quiserem continuar com as lives, eu vou fazer uma enquete essa semana no Insta sobre 2 livros. E é um sobre prosperidade e outro sobre mentalidade. Aí vocês votem no qual que vocês querem que eu continue fazendo, tipo esse clube do livro. E eu agradeço a presença de todos e desejo uma boa noite, que tenham um sono tranquilo, reparador, em segurança. Desejo uma ótima semana, né? Que Deus nos abençoe. Tchau!